Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma alegria estarmos juntos, mais uma vez, nossa transmissão semanal. Hoje, dia 26 de abril, ao vivo, nós estamos recordando uma data importante. Bom, claro, 26 de abril, data importante, tem aí a primeira missa no Brasil, né? Há 521 anos atrás. É uma data importante, mas não é esse o tema do programa. Também, 26 de abril, Nossa Senhora do Bom Conselho. Também isso é importante. Mas a data importante é que no dia de hoje entrou para o céu um grande amigo, São Rafael Arnaiz Barón. Por que eu digo um grande amigo? Porque parece que os santos nos escolhem, né? Aconteceu que eu não fazia ideia de quem fosse São Rafael Arnaiz e tinha um seminarista lá no seminário daqui de Cuiabá, que tinha devoção a ele. E eu fiquei curioso de saber, mas que todo mundo fala que o fulano tem devoção com São Rafael, que história é essa, etc. E fui atrás e fui saber. Não precisei ler muito. Eu já estava apaixonado pelo homem. Uma coisa extraordinária. E quanto mais eu passo e medito e leio os textos, mais eu vejo que São Rafael Arnaiz é um tesouro escondido que precisa ser conhecido. Então, por isso, eu quero fazer esse programa, para que vocês conheçam também esse amigo. E quem sabe, né, vocês, então, também se façam amigo dele. Quem é São Rafael Arnaiz? Bom, em palavras breves, né, é um monge trapista que morreu aos 28 anos de idade, um tipo bem severo, grave, de diabetes. Ele era espanhol, trapista, diabético, morreu aos 28 anos, pronto, acabou. Esse em breves palavras. Mas isso não descreve a pessoa. Por quê? Porque quando você diz monge trapista, você pensa assim, poxa vida, o sujeito então, né, viveu a vida monástica. Mas acontece que o pobre Rafael, que tinha um coração trapista, que tinha uma alma de monge, né? Mais monge do que aquilo, impossível. O pobrezinho só viveu 1 ano e 7 meses dentro do seu mosteiro. Porque Deus não quis. Não quis que ele realizasse a sua vocação como ele sonhara. Deus tinha uma outra vocação, uma vocação superior para ele. E aqui que eu quero dizer desde já por que São Rafael é tão importante. Para você. Porque ele viveu nos seus 27 anos no mundo e alcançou o cume da contemplação, da vida contemplativa, exatamente no mundo. E essa é a maravilha. A maravilha é que ele queria sim estar na trapa, queria sim estar no mosteiro, mas Deus, na sua providência, na sua bondade, tinha desígnios de amor para ele e impediu que ele estivesse na trapa por causa da sua doença. E assim, Rafael viveu no mundo a sua vida contemplativa. E por isso ele é um grande farol para nós. É uma luz extraordinária, né? São Rafael Arnaiz é extraordinário por isto. Porque quando a gente vê os grandes contemplativos, os grandes místicos e descobre que eles são monges, a gente desanima e diz assim, eu sou padre diocesano, então está tudo perdido. Pronto, vou ter que ir para o mosteiro. Mas quando você descobre um homem que viveu a vida contemplativa no mundo, tem alguma coisa, tem um segredo ali, que nós que estamos aqui no século precisamos aprender. Então, vamos direto ao assunto, falar de Rafael Arnaiz. Rafael nasceu no dia 9 de abril de 1911.
Morreu no dia 26 de abril de 1938. Portanto, século XX, né? Bem perto de nós. Ele morreu em plena Guerra Civil Espanhola. Ele nasceu de pais muito católicos, né? O pai dele era engenheiro florestal, né? Também se chamava Rafael. E a mãe, né, Mercedes, era uma mulher prendada, maravilhosa. Por acaso ela nasceu nas Filipinas, mas de família de origem andaluza e muito assim alegre, jovial. E parece que o Rafael herdou um pouco esse caráter alegre da mãe, né? O Rafael, ele tinha essa coisa de brincar, era brincalhão, né? Brincava com todo mundo, mexia com todo mundo. Os irmãos, por exemplo, né? Eram 4 irmãos ao todo, né? Somente uma menina, os outros todos homens. Os irmãos de noite diziam, né, no quarto, os 4 lá dormindo, né, Rafael, faça alguma brincadeira para nós. E ele, então, ele personificava, ele começava a fazer teatro mesmo, assim, fazia vozes e contava histórias, e todo mundo ria, e dava gargalhadas, etc e tal. Ele inventava na hora, ele tinha uma capacidade inventiva, uma genialidade de artista mesmo. E de fato ele foi artista. Um grande pintor, sensibilidade de poeta, alma de poeta, também tocava o violino. E assim, esse homem de grande sensibilidade, não é? Logo os pais notaram que ele tinha talentos. E com 15 anos de idade, os pais então pagaram aulas com um mestre de desenho de pintura, para que ele aprendesse a pintar, desenhar, etc. E com nesse caminho, né, tão claro para a arte, para o desenho, Rafael decidiu fazer arquitetura. Mas, como bom aluno, ele ganhou de presente dos seus pais passar uns dias com os seus tios em Ávila, a grande Ávila, a Ávila de Santa Teresa. E ele foi lá. Os tios dele eram os duques de Maqueda, né? Tio Leopoldo e a tia Maria. O duque e a duquesa tinham uma fazendinha, uma propriedade rural ali perto de Ávila, e eram pessoas muito católicas. Pra vocês terem ideia, eles tinham sacrário em casa, tinham missa em casa, vinha o capelão, né? Você queria ter sacrário em casa também, né? Então, e nas quintas-feiras, domingos, eles punham o Santíssimo Sacramento, etc. Mas não era somente que eram devotos. Eram realmente pessoas voltadas para a vida mística. E isto impressionou profundamente o Rafael. O tio Leopoldo, que ele chamava afetuosamente de Polim, quis ser trapista. E a tia Maria, né, que também tinha assim, uma vida espiritual muito intensa, quando ficou viúva, que morreu o Leopoldo, ela entrou nada mais, nada menos do que no Carmelo da Encarnação em Ávila. Foi ser carmelita e ficou 25 anos ainda como carmelita. Né? Então, se trata de pessoas excepcionais. Esses tios, então, ensinaram a Rafael o gosto pelas coisas espirituais. E aí, o tio Polim, de alma trapista, fez com que Rafael passasse uns dias, né, na Trapa. Né? A Trapa de São Isidoro de Dueñas. Bom, deixa eu explicar para vocês primeiro o que é uma trapa, né? Porque nem todo mundo sabe o que é trapa. Vocês sabem que existem os mosteiros beneditinos, que seguem a regra de São Bento. Acontece que ao longo dos séculos, alguns beneditinos quiseram viver a regra de São Bento de forma mais rígida, né? De forma mais austera,
foram os cistercienses. Os cistercienses eles são beneditinos, mas que vivem a regra de São Bento de uma outra maneira. A diferença de hábitos, só para você se localizar, né? Os beneditinos usam hábito preto, os cistercienses eles usam hábito branco com o escapulário preto por cima. Marcados principalmente pela personalidade do maior de todos os cistercienses, São Bernardo de Claraval. Acontece que também, durante os séculos, os cistercienses começaram a afrouxar e um grupo de cistercienses quis viver a estrita observância. Esse grupo de cistercienses são chamados de trapistas. A característica assim da trapa é que ela é um pouco mais, digamos assim, austera na vida. Enquanto os beneditinos têm uma tendência um pouco mais intelectual, etc. e tal, os cistercienses são mais rurais, os trapistas mais ainda. Né? Geralmente eles vivem a vida de agricultores, etc. Assim, uma vida de viver com o trabalho das próprias mãos. Esse ora et labora de São Bento, da regra de São Bento. E eles levam muitíssimo a sério o voto de silêncio. Os trapistas vivem um silêncio tão austero e tão severo que eles têm até uma espécie de linguagem de surdo-mudo, né? Uma linguagem de sinais, onde eles podem falar tudo por sinais para não romper o silêncio. Mesmo assim, claro, isso é uma forma de romper o silêncio, então eles devem usar os sinais com cautela, mas eles têm, né, os sinais para falar entre si. Então tem aquele silêncio mesmo assim, muito, muito, muito austero. Bom, então, com 19 anos de idade, Rafael, estudante de arquitetura, resolve ir para a Trapa. Deixa eu dizer antes para vocês quem realmente era este menino que resolve ir para a Trapa. Veja, algumas características dele. Porque é importante, é um santo e tem certas coisas que a gente não espera de um santo, né? Então, ele, como bom espanhol, fumava, né? Claro, né? Quando nasce um espanhol, a primeira coisa que ele ganha da mãe é uma mamadeira e uma carteira de cigarro. É uma coisa evidente. Então, ele sabia dançar e, muito bem-humorado, muitas vezes dançava sozinho, cantava, cantarolava, dançava sozinho, fazia suas piadas, etc e tal, isso e aquilo, né? Imitava vozes. Às vezes, com os amigos, estava lá jogando baralho, né? E um amigo dizia: "Ah, Rafael, imite aí um alemão." E ele passava a tarde falando com sotaque alemão. Outro dia ele falava com sotaque inglês. Outro dia ele falava com sotaque francês. Aliás, né, o pai dele falava perfeitamente francês e tinha carta dele com 11 anos de idade, uma carta de Rafael em francês. O menino era talentoso. Então nós estamos falando aqui de um rapaz que era muito assim, ele era desses tipos que quando chegam num salão é o centro da festa. Todo mundo olha para ele porque ele dominava o ambiente. Porém, uma pessoa fina. Não pense quando a gente fala assim de porque fumava, jogava cartas, dançava, etc e tal, que fosse uma coisa assim vulgar. Nada disso. Era de uma educação extraordinária, de uma fineza, né? O irmão dele, né, que depois se tornou monge cartucho, né, uma família extraordinária. Um foi monge trapista, outro foi monge cartucho. A irmã se tornou ursulina e um quarto foi advogado. Bom, é o único que não viveu a vida consagrada. Mas enfim, voltando à história, o irmão dele diz: olha, eu nunca vi, o irmão cartucho, que se tornou cartucho depois, eu nunca vi o Rafael irritado. Coisa extraordinária, né? Assim, uma pessoa tão cheia de emoções,
é evidente que se tem emoções, tem todas as emoções, né? Se o fulano é super alegre, assim, tem explosões de alegria, então também tem explosões de raiva, de fúria, Não. Nunca vi Rafael enfadado, dizem os espanhóis, né? Irritado. Então, uma cortesia elegante, gravatas de seda, né? Com seu bigodinho da moda. É este rapaz que aos 19 anos de idade, estudante de arquitetura, no auge da sua carreira, resolve ir fazer uns dias na Trapa. E quando ele chega lá, então, acontece aquele choque espiritual. Eu vou ler as palavras dele, né? Isso aqui são as obras completas de São Rafael Arnaiz. Ele diz assim, é uma carta dele para o tio Polim, o duque de Maqueda, o Leopoldo, da carta de 11 de outubro de 1930. Desde esse momento, está narrando a história dele lá na Trapa. Quando comecei a ver e a sentir uma íntima vergonha de mim mesmo. Quando ao entrar para saudar o Senhor na igreja, o Senhor com S maiúsculo, está falando de Jesus, vi os monges cantar no coro. E aí ele começa, aquele altar, com aquela virgem, né? No centro do altar da Trapa tem uma imagem maravilhosa de Nossa Senhora da Assunção. Vi o respeito que têm os monges na igreja e, sobretudo, ouvi um salve, ou seja, uma salve Regina, salve Rainha. Os trapistas, como os cistercienses, né? Foram os cistercienses que introduziram a tradição que a igreja inteira segue de concluir o dia com a Salve Rainha. Então eles cantavam a Salve Rainha solene, tom solene. Salve Regi. Então aquela Salve Rainha cantada solenemente na Trapa, né? Eu vi aquela salve que, querido tio Polim, somente Deus sabe o que senti. Eu não sabia rezar. Aqui está a coisa. Tac. Ele descobriu, ou seja, veja, ele tinha uma amizade espiritual com o tio Leopoldo, com a tia Maria, etc e tal, cresceu católico, foi batizado com 12 dias de vida, fez a primeira comunhão com 8 anos de idade, né? Depois, na infância dele, quando ele ficou doente, ele pediu que foi educado pelos jesuítas, pediu para um padre jesuíta trazer a comunhão para ele em casa, ele comungava em casa. Ele ficou doente um tempo e o pai o consagrou a Nossa Senhora e depois que ele ficou curado, levou para Nossa Senhora do Pilar para agradecer a graça. Pois bem, um menino que cresceu católico, ele cresceu rezando, cresceu fazendo devoções. Mas quando ele viu aqueles cistercienses, meu Deus, eu não sei rezar. Eu não sei, eu senti vergonha de mim, ele diz. Eu senti vergonha de mim porque eu não sei rezar. Aqui a grande graça na vida de uma pessoa. E ele diz, né, que saiu de lá, depois que ele esteve com os anjos, ou seja, os trapistas, como é que ele ia agora voltar a conviver com os homens, né? Foi uma coisa que virou a vida dele pelo avesso, uma coisa extraordinária, né? E então, foi assim que ele decidiu entrar para a Trapa. Veja, fácil de dizer, difícil de fazer. Foi um processo. Levou 3 anos
E ele, quando finalmente, com todos, fez mais um retiro espiritual, mais tempo, né? Foi amadurecendo a ideia, finalmente ele se decidiu. Decidiu que iria entrar na trapa. Só que agora ele tinha que dizer para os pais. Como dizer isso? Né? Como é que ele ia fazer esse passo? Ele então foi lá, falou com o tio Leopoldo e ele achava que era melhor ele entrar na trapa e depois mandar uma carta para os pais e dizer, entrei, pronto. O tio Leopoldo disse, não, de jeito nenhum, você não pode fazer isso. Aí o tio Leopoldo foi e levou ele para o núncio apostólico, e o núncio apostólico, né, convenceu ele que ele iria para Oviedo falar com os pais para dizer que ia entrar na trapa. No dia em que ele saiu de Ávila, despedindo-se do tio Polim para ir para Oviedo falar com os pais, ele estava lá diante da imagem da Virgem Maria rezando na capela do tio. Quando ele ouviu os passos do tio, se levantou, se jogou nos braços do tio, num abraço, e chorou tremendamente. Porque ele ia ter que viver agora o seu Getsemane, falando com os pais, porque ele amava muito aqueles pais, claro. Amava muito esses pais. Então, foi para casa. Passou o Natal. Os espanhóis chamam as festas de Natal de Páscoas, né? As Páscoas de Navidad. E então esperou passar as Páscoas de Navidad até dia 6 de janeiro, quando se concluem as festas. E então, um dia depois, a mãe dele estava ao piano, tocando. E ele diz, mãe, para um pouquinho que eu quero lhe dizer uma coisa. Ela parou de tocar, olhou para ele, viu a gravidade da coisa e disse, meu filho, o que aconteceu? Eu vou entrar na trapa. A mãe só disse uma palavra. Hijo, filho. E começou a chorar. Depois disse, seu pai já sabe? Disse, não, quero que você diga a ele. Lá pelas tantas entra o pai e vê os dois chorando. Que passa? Teu filho quer entrar na trapa, disse a mãe. E o pai era baixinho, né? Mas era homem, viril, de têmpera, espanhol. Ouviu aquilo, segurou o sentimento. Segurou a onda para não chorar. E com um tremor nos lábios, disse, Deus seja louvado por nos ter concedido uma graça tão grande. A mãe, naqueles dias, escreveu para a avó dele, ou seja, a mãe dela, a avó do Rafael. Mãe, a senhora passou por muitos sofrimentos e tormentos, a senhora deve saber o que é que eu estou sentindo. E então, ela falou, minha alma cristã está contente, mas meu coração humano está estraçalhado. Enfim, o Rafael entrou na trapa. Contente, alegre, feliz, né? Mas uma alegria enorme. E ele de lá escrevia para a mãe, né? Mãe, não pense que aqui a vida é dura, aqui a única coisa dura é a cama, né? É tudo muito bom, é uma maravilha. O silêncio, olha, eu vou dizer para a senhora, né? Primeiros dias de trapista, né? Duas coisas. E ele é sincero, uma coisa maravilhosa. Um menino de virtude, sincero com a mãe, dizendo, olha, que vontade de fumar. Que largou de fumar para entrar na trapa. Depois, que sono, porque eles acordam às 2 da manhã. Vão dormir às 7.
acordam às 2 da manhã para fazer os ofícios da madrugada, etc, etc. E dizia, mas eu vou me acostumar. Mas alegre, 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 cansado do trabalho, né? Trabalho na fazenda lá, cuidando das coisas. Também eles têm uma fábrica lá de chocolates, né? Embalando chocolates, aquilo. E ele contente, alegre, alegre. Então, com 4 meses de alegria, de felicidade, de quem encontrou o seu lugar no mundo, Rafael adoece de diabetes. Começa a passar mal durante o trabalho. Vamos ver o que é, né? Diabetes. Urinando muito, perdendo açúcar na urina, e em 8 dias ele emagreceu 24 quilos. Pensem o que é isso. Em 8 dias, uma semana, 24 quilos. O homem ficou à porta da morte. O abade chegou e disse, aqui, não vai dar jeito. Então, chamou o pai veio de carro para buscá-lo, né? Entregaram ele saiu de paletó, voltou, né? Ele era só noviço, ele fez um tempinho de postulante e já entrou como noviço. E como noviço recebeu o nome de Maria Rafael, né? Irmão Rafael Maria, né? O irmão Rafael Maria saiu com o seu hábitozinho, sua roupinha de leigo outra vez, e o hábito na mala, o hábito branco, porque permitiram que ele levasse o hábito para casa porque ele iria morrer. Então o abade disse, bom, vocês enterrem ele de trapista. Porque aquilo não ia ter mais jeito. Quando chegou em casa ele não conseguia sair do carro, de tão fraco que estava. Não conseguia ver, né? Porque a diabetes afeta a vista, dores, perdia os sentidos, delirava, etc, isso, aquilo. Bom, todo mundo dizia, esse vai entrar em coma diabético e tchau. E boa noite. Mas começaram a fazer o tratamento com insulina, que naquela época não era o que é hoje, né? Você vai na farmácia, compra insulina e está resolvido. Naquela época, o tratamento de insulina, né, o negócio era tudo mais complicado. Seringas, quem que ia ter seringas esterilizadas, seringas de vidro, esterilizar as seringas e comprar insulina cara e injetar a insulina, etc e tal, com agulhas, tem que ter um enfermeiro, tem que ter uma assistência, não é esse negócio. Hoje em dia a pessoa mesmo se injeta insulina, compra na farmácia, faz as coisas, às vezes tem um chip que mede Não, o negócio era complicado. Bom, o fato é que o homem ressuscitou. Estava praticamente morto, conseguiram que ele retomasse. Mas, quando passou todo o drama físico, veio o drama espiritual moral para ele, de ver que ele não estava na trapa, né? E ele escreve para o seu tio Polim, tio Leopoldo. Ele diz aqui, o que está acontecendo comigo é muito simples. Lo que me pasa es muy sencillo. E é que, falando resumidamente, em resumidas cuentas, que Deus me quiere mucho. Deus me ama muito. Aqui você já vê um grau de santidade, de espiritualidade que não é comum. Aqui você já vê que o homem realmente estava aqui passando pela noite escura dos sentidos e já indo para, né, uma santidade superior. Deus me ama muito. Eu na trapa era feliz. Me considerava o mais feliz dos mortais. Eu tinha conseguido me desprender das criaturas e não tinha uma outra ambição a não ser Deus. Porém, diz ele,
faltava uma coisa: o amor pela trapa. E Jesus, que quer o nosso amor e que tem carinho pelos seus filhos, também quis que eu me desprendesse do meu amado mosteiro, mesmo que fosse temporariamente. Então, aqui está o drama, né? Dura, muy dura era a prova que estou passando. Muito dura é a prova que eu estou passando. Porém, não tremo, e nem me assusto, e nem desconfio de Deus. Cada vez vejo a sua mão em tudo o que me acontece e asseguro que é muito doce abandonar-se nas mãos de um Pai tão bom. Quantas coisas te diria se estivesses comigo. Falas dos meus sofrimentos, eu te digo, feliz é quem sofre por Cristo e desgraçado é aquele que na terra vê os seus desejos realizados. Você vai ver que o homem já está num grau de entrega, de santidade, de resignação, que é uma coisa extraordinária, né? Então, aqui você vê, ele passou então essa primeira temporada fora da trapa, 1 ano e 7 meses, né? Então ele entrou, passou 4 meses, depois passou 1 ano e 7 meses fora. E ele diz, aqui, uma carta dele para o padre Marcelo, mestre de noviços, né? Dom Marcelo, a gente diria em português, né? Os trapistas, a gente chama de Dom. Eu era demasiado feliz em la trapa. Né? Eu era feliz demais na trapa. Deus não somente aceitou meu sacrifício quando deixei o mundo, mas pediu um sacrifício ainda maior, que é voltar para Ele. Né? E ele mostra a sua alma de criança, coração de criança, de quem confia em Deus, né? E diz que com muita frequência ele volta espiritualmente para o coro, né? E etc, etc. Uma coisa que ele fala na carta ao padre, ao Dom Marcelo, é a fome que ele passa, né? Porque a questão da diabetes, uma fome enorme, uma sede enorme, um negócio tremendo. Mas enfim, ele, assim foi a sua primeira estadia fora da trapa. E nessa primeira estadia fora da trapa, né, ele escreveu uma série de 12 cartas para os seus tios, que são cartas longuíssimas, longuíssimas, cartas espirituais, onde ele começou a chamar os tios de irmãos, né? Porque tratava de assuntos espirituais com eles. Então essas cartas que ele escreveu, se não me engano, de novembro a dezembro de 1935. Nessas cartas, ele fala de uma forma maravilhosa da sua vida espiritual, etc, etc. Bom, o fato é o seguinte, depois ele entra de volta na trapa, admitem ele de volta, só que agora ele não é mais noviço. Ele volta para a trapa agora como oblato. O que é oblato? Né? A gente poderia dizer que é um terciário, né? Uma ordem terceira, uma coisa assim. Ou seja, é um leigo ligado à ordem. Então ele começou a viver na enfermaria, ele não podia viver a regra, portanto não podia ser noviço, porque não podia viver a regra. Depois, isso significava que ele nunca seria verdadeiramente trapista, né? Mas ficou ali
na enfermaria, vivendo aquele tempo de uma forma extraordinária, com grande docilidade nas mãos de Deus. E aqui que está a coisa. Eu quero colocar para vocês isso aqui, porque isso é uma coisa importante. Onde é que está a santidade de São Rafael? E onde está qualquer santidade? Veja, o que santifica uma pessoa é o amor. Tá? Isso que é a santidade. O amor. Mas o que é o amor? Né? Quer dizer, mas o que é amor? É um sentimento? Né? A pessoa fica fazendo coraçãozinhos, está enamorado, não é nada disso. Amar, gente, é conformar a própria vontade à vontade daquele que nós amamos. Se nós amamos a Deus e Deus quer uma coisa, você quer o que Ele quer. Amar é isso. Amar é você pegar a sua vontade e mudar. Mudar na vontade de Deus. Então aqui está a santidade dele. O que faz uma pessoa ser mais santa é mais amor. Ou seja, o que faz uma pessoa ser mais santa é mais conformidade com a vontade de Deus. Então, se a gente fizesse assim uma comparação, para vocês entenderem o que é intensidade no amor, né? Se vocês forem ver lá o meu curso de Santa Teresinha, né? Lá eu falo que como é que faz para crescer no amor, não é na quantidade, é na intensidade. Uma comparação que talvez ajude é a seguinte: se imagine uma massinha de modelar, dessas de criança. Se você pega um carimbinho, né, tem essas massinhas que vendem com um carimbinho, a criança faz um carimbo, pá. Se você pega o carimbinho e você só trisca na massinha, assim, bem de leve, você fez a forma do carimbo, mas bem fraquinha. Mas se você fizer mais intensamente, a forma fica lá. Então é isso, nós somos a massinha de modelar. E o carimbo é a vontade de Cristo, de Nosso Senhor. Quando você aceita a vontade dele, só de leve, esperneando, né? Você tem amor, mas é um amor, né, fraquinho, né? Você aceita, mas aceita resmungando, aceita, mas aceita sem grande generosidade. Então, desse jeito, você pode entrar no céu, mas ser santo, você não vai ser santo nunca. Para ser santo, você precisa se conformar. A forma, tem que assumir a forma da vontade de Deus, a vontade de Cristo. E é isso que faz a pessoa ser santa. E aqui que está a grande santidade, né, de São Rafael. Ele escreveu em setembro, né, quando ele estava ainda do lado de fora, estava em Oviedo, ele escreveu Apologia do Trapista, em que ele diz assim, né, que hacéis em la trapa? O que é que vocês fazem lá na trapa? Uma coisa bem simples. Amar a Deus e deixar-se amar por Ele. E nada além disso. Simples. É isso que vocês fazem na trapa, né? E é isso que nós devemos fazer na nossa vida. Quer dizer, isso é o que ele está escrevendo quando ele estava fora da trapa. Ele queria estar lá para poder amar mais a Deus, mas ele estava aqui no mundo e ele é exemplo para nós. Porque ele estava no mundo, vestindo a gravatinha dele, né? Dirigindo o carro dele, voltou a fumar, né? Etc, etc. Mas ele estava com o coração querendo amar Deus e fazer a vontade de Deus em tudo. Ele carregava no carro, né, as poesias de São João da Cruz, que ele cantava para Deus, o seu amado, né? Ele diz aqui, numa carta dele, deixa eu ver aqui, as cartas dele são compridas até você achar, no dia 27 de novembro de 35, uma dessas longas cartas que ele escreve para sua tia Maria, que depois será carmelita, né? Ele diz: me paso el día cantándole al Señor los versos de San Juan de la Cruz. Isso é uma coisa a respeito de que eu achei muito interessante. Eu, na minha
na minha vida espiritual, eu fui bitoladamente beneditino no início da minha vida espiritual, quando eu era mais jovem, né? O negócio meu era liturgia, São Bento, os padres da igreja e nada mais. É interessante notar em São Rafael, desde o início, que ele era católico. Ou seja, ele aceitava a verdade espiritual onde quer que ela estivesse. Era trapista, mas era profundamente carmelitano, né? Ou seja, as citações, a quantidade de citações, ele escreve sem notar que está citando São João da Cruz. Quando eu fiz a chamada para esse programa aqui, a propaganda desse programa aqui, eu disse para vocês que São Rafael era uma espécie de... era quase uma Santa Teresinha. Aí alguém disse, esperando o quê? Que ele fosse, que o estilo dele fosse igual ao de Teresinha. Não, ele é quase Teresinha, no sentido que ambos são grandes filhos de São João da Cruz. Santa Teresinha só existe porque ela é filha de São João da Cruz, do início ao fim. Se você quer saber mais do relacionamento de Santa Teresinha com São João da Cruz, vai lá no meu curso de Santa Teresinha. Está lá explicado detalhadamente. Vale muito a pena. Eu quero fazer propaganda desse curso. Não percam o curso de Santa Teresinha. E se você já assistiu uma vez, agora assiste outra vez. Né? Porque é importante você entender, porque ali tem um tesouro espiritual. Né? Esse é um dos cursos do site que um dia, se Deus quiser me permitir, eu quero transformar em livro. Porque é um dos cursos que eu acho que tem ali uma contribuição para entender Santa Teresinha que você não encontra em muitos outros livros. Né? Então, ali realmente vale muito a pena. Bom, ele diz, eu passo dias cantando ao Senhor os versos de São João da Cruz. Se visses, se vieras, que consuelo tenho, que consolação eu tenho com o santo. Todo lo que te diga é pouco. Tudo que eu disser a você é pouco. A consolação que eu tenho com São João da Cruz. Lo llevo siempre en un cajoncito en el coche. Então, ele está sempre lá no carro, estava sempre com São João da Cruz, e cantava, e falava, e vivia, São João da Cruz para cá, São João da Cruz para lá, etc, etc. Né? Então essa realidade de conformidade com o amor de Deus. E em que São Rafael era filho de São João da Cruz? Exatamente nesse caminho do nada da criatura, do esvaziar-se completamente para dar espaço para Deus que é o tudo, né? Deus que é o tudo. É interessante, numa das cartas dele para a sua tia, né? Ele falando de São João da Cruz, ele fala da vida contemplativa, da vida ativa. E exatamente nessa situação, porque será que São Rafael não seria mais útil se ele tivesse ficado aqui no mundo para fazer alguma coisa? Né? Ao invés de ficar lá na trapa só para rezar? E ele diz, citando São João da Cruz, que a transformação que Deus faz numa alma, quando ela encontra a verdadeira contemplação, a vida contemplativa, essa vida de união com Deus, esse amor puro da união da alma com Deus, o bem que esta alma faz para a igreja é maior do que qualquer obra. Ou seja, a alma está lá no mosteiro, mas o fato de ela estar unida com Deus, ela é uma usina nuclear que está fazendo maravilhas e maravilhas e maravilhas pelo mundo. E aqui está a realidade. Então veja, gente, nós temos que, com São Rafael, sentir-nos envergonhados de nós mesmos e dizer, eu não sei rezar. Eu preciso aprender a rezar.
Eu preciso aprender a amar, né? Eu preciso me conformar com a vontade de Deus. Eu preciso amar aquele que me ama. E essa é a realidade, essa entrega, essa doação dele, né? Uma das coisas que, para ver esse espírito universal de São Rafael, ele tem uma fixação com o sacrário, né? Essa realidade do sacrário é muito pouco beneditina, mas ele enxerga na presença, né, da divina humanidade de Cristo no sacrário o centro da sua vida de trapista. Ele diz: em la trapa, lo menos es la trapa y los trapenses. Ou seja, na trapa o menos importante é a trapa e os trapistas. Lo principal, lo único, es el sagrario. O principal e o único é o sacrário, en el que se oculta la grandeza y la inmensidad de Dios. No qual se oculta a grandeza e a imensidade de Deus. Veja que alma católica, né? É beneditino, mas é carmelita, mas também tem o sacrário, tem as coisas assim, uma coisa impressionante, uma alma que se expande, né, pela igreja. Então é realmente muito fascinante. Eu quero indicar para vocês, né? Estou ali lendo as obras completas em espanhol, para aqueles que sabem espanhol, vale a pena muito comprar. Agora, em português, nós temos o último diário de São Rafael Arnaiz, que é uma tradução do José Eduardo Câmara. Vocês conhecem, né? O José Eduardo Câmara tem assim, várias coisas na internet, um grande conhecedor dos santos e dos místicos. E ele traduziu Deus e Minha Alma, o último diário de São Rafael. Está em português, a editora é Professio Fidei. Então dá uma olhada, né, para vocês comprarem, recomendo muito. E para vocês, assim, degustarem a riqueza, né, dessa alma, da grandeza dele, para nós aprendermos nesse caminho de nos conformarmos com a vontade de Deus em tudo e por tudo, né? Então, comprem, né, leiam, saboreiem, tornem-se amigos de São Rafael. E é importante dizer que a respeito dessas páginas aqui, elas foram escritas para o seu confessor diretor espiritual, né? Porque aconteceu que o abade trocou o confessor do noviciado, e aí antes de trocar o confessor antigo chegou e disse, assim, sábio, né? Porque o confessor antigo sabia dirigir a alma elevada de Rafael, o novo que vinha menos. E então ele sabiamente chegou e disse, olha, escreva para mim as suas impressões, né? E ele foi escrevendo em folhas numeradas, datadas, e nós temos essa pequena joia que é Deus e a Minha Alma. Só para contar a história de São Rafael inteira, né? Então eu parei quando ele voltou para a Trapa, né? A primeira vez, então ele entrou uma vez, saiu, depois entrou a segunda vez. Essa segunda vez que ele entrou, ele ficou 8 meses. Depois teve que sair uns 2 meses que ele nem considerou muito uma saída, ele chamava de vacaciones, porque estourou a Guerra Civil Espanhola e ele teve que se alistar. É interessante notarmos que na Trapa havia 100 monges, né, cistercienses, 30 dos quais foram recrutados para a Guerra Civil, para defender a Espanha da ameaça comunista. Então, 30 trapistas foram para a guerra. E Rafael
foi convocado também, só que aí foi considerado inútil, né, para a guerra e voltou para o mosteiro. Então ele ficou 2 meses fora, voltou, mas quando voltou só ficou 2 meses. Por quê? Porque aí ficou a dificuldade de como é que iam tratar a doença dele lá. O mosteiro, né, estava sendo ocupado em partes por soldados, número 1. Número 2, o enfermeiro não estava mais lá porque tinha ido lutar na guerra. Então ele não tinha mais quem aplicasse insulina nele, não tinha quem cuidasse dele. Então o abade chegou e disse, olha, nessa situação, meu filho, vai para casa outra vez. Lá vai Rafael pela 3ª vez para fora do mosteiro. E ficou, né, fora do mosteiro mais um tempo, até que finalmente as coisas no mosteiro se regularizaram e ele podia voltar para viver lá dentro outra vez. E aquela 4ª entrada, né, no mosteiro foi a entrada definitiva, onde ele sabia que ele estava voltando para o mosteiro para morrer, né? Ele sabia que estava no fim da vida. Algumas pessoas achavam que não, que ele iria se dar bem, que chegaria a ser padre, mas ele dizia profeticamente, ele sentia que ele não seria padre, né? Ele não seria padre. Ele estava estudando latim, se preparando para estudar filosofia por pura obediência, mas ele sabia que não seria padre nunca. Então ele morreu no mosteiro cisterciense, né, trapista, de São Isidro de Dueñas, aos 27 anos de idade, poucos dias tinha completado. Ele viveu a Semana Santa, né? O seu pai foi visitá-lo, estava bem, etc. E o abade concedeu a ele um privilégio. Ele era somente um oblato, mas o abade concedeu a ele o privilégio de usar o hábito trapista completo, ou seja, até então ele usava só uma roupinha de noviço, mas concedeu a ele o privilégio de usar o escapulário preto, como se ele tivesse professado os votos, ele não professou, e de usar a cogula, né? Cogula é um hábito solene dos beneditinos, é bastante pano, tá? É muito pano. Mangas enormes, etc, etc. E ele se apresentou para o pai com a cogula, etc, alegre, contente. Quando o pai foi embora no dia seguinte, adoeceu e ali foi a última doença dele. É interessante notar que no dia em que ele faleceu, porque ele estava já delirando, né? Um dia que ele faleceu, um padre muito íntimo dele, lá do mosteiro, de madrugada, às 3 da manhã, celebrou missa pedindo a Nossa Senhora a graça de que o irmão Rafael morresse lúcido e não delirando. E ele alcançou essa graça. E aconteceu que naquela madrugada ele voltou à lucidez, foram seus últimos momentos de vida, né? E ele então entregou a sua felicíssima, beatíssima alma a Deus e está lá no céu rezando por nós, né? Então esse é o grande Rafael Arnaiz Barón. Peço desculpas de ter apresentado tão brevemente um santo tão grande, né? Mas é um tira-gosto para você conhecê-lo, aprender a amá-lo, e se você está assistindo esse programa, certamente é porque talvez São Rafael tenha escolhido você para ser seu amigo também, tá bom? Então vamos amar os santos, imitá-los e viver como São Rafael, mesmo aqui no mundo, uma vida contemplativa de quem aprendeu a rezar, conformando sua vontade à vontade de Deus. Deus abençoe vocês e que Nossa Senhora
toque o coração de vocês com uma Salve Rainha, como tocou o coração de São Rafael. Quero concluir com esta oração, que era uma oração que tocava tanto o coração dele. Não vou cantar, não vou poupar vocês dessa miséria, mas vou rezar e dar a bênção final. Salve Regina, Mater Misericordiae, vita dulcedo et spes nostra salve. A te clamamus exules filieve, a te suspiramus gementes et flentes in ac lacrimarum valle. Eia ergo advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte, et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, udini efficiemur promissionibus Christi. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amém. Tudo de bom? Um grande abraço. São Rafael Arnaiz Barão. Rogai por nós.